Boa noite mais uma vez. É muito bom estarmos reunidos aqui para mais uma noite de estudo, de esclarecimento, para que possamos nos conduzir nessa caminhada, nesse momento em que estamos vivenciando no nosso planeta, essa transição, a transição planetária, que muitos livros sérios vêm trazendo para nós esclarecimentos para que possamos nos conduzir nesse momento como a luz. Como fazer brilhar a nossa luz. Chico Xavier nos inspira. Ele é a nossa inspiração para que possamos acender esse facho diante da escuridão em que nos encontramos. Em tempo de transição planetária. Como fazer brilhar a nossa luz? Nós estamos vivenciando tempos difíceis ou tempo de transformação? Que possamos pensar, que possamos trazer para nós a perspectiva espírita sobre esse momento em que nós estamos vivenciando. Mas é de caos ou é de transformação? As informações que nós recebemos através dos livros, das obras básicas, da Gênese, de obras póstumas, do Evangelho, é que nós estamos vivendo um momento muito particular na história da humanidade. É que o mundo está passando por um processo de profunda transformação. E essa transformação, ela está ligada ao moral. É a questão moral que nós precisamos colocar como ênfase para ajudar nesse processo. Mas a doutrina espírita nos convida a olhar esse período sobre outra perspectiva. Não como um tempo de caos, mas como um tempo de transição, como eu falei anteriormente. A doutrina espírita, ela assinala como sendo o período da chamada transição planetária. A gente escuta muito falar sobre transição, inclusive tem um livro maravilhoso aqui, que foi o primeiro livro, é uma obra de 3 livros sobre a transição planetária, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele traz muitos esclarecimentos sobre o que está acontecendo no momento, e isso já vem há muito tempo atrás, até porque a Gênese é de 1860 e ela já vem trazendo essa questão da transição planetária, que já tinha começado. E quando diz assim, os tempos são chegados naquela época de 1860. E a gente pergunta, como assim? Há mais de 160 anos, mais ou menos, esse tempo não chegou ainda. É porque nós estamos esperando uma coisa grandiosa, catastrófica, de grandes mudanças, de mudanças radicais de uma vez só. Mas não é assim. Essas transformações já vêm acontecendo desde lá. E vem muitas situações. Muitos espíritos já reencarnaram, já voltaram, estão voltando novamente para nos auxiliar nesse processo. Isso é um processo de conta-gota, aos poucos, porque vai ser uma guerra, o planeta vai se acabar, a Terra vai se acabar, vai ser destruída? Não. A transformação é moral. Essas inquietações que trazemos em nós em relação ao que está acontecendo, a gente está aqui para acalmar, porque a doutrina espírita, ela é
a doutrina da esperança, e não do desespero, e não do medo, e não do pavor. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mundo de provas e expiações é a segunda categoria que Kardec trouxe no Evangelho, porque o primeiro são mundos primitivos. E nós saímos já da condição de mundos primitivos, estamos na segunda categoria de provas e expiações, onde estamos caminhando para a terceira, mundos regenerados. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. São reflexões que devemos fazer na nossa vida sobre os nossos hábitos, sobre os nossos costumes, sobre os nossos vícios, para que nós possamos ser uma luzinha. A gente pode dizer, um fósforo aceso. Por menor que seja a luzinha, ela vai estar iluminando a escuridão. E a gente pode imaginar vários fósforos acesos. Você iria iluminar muitas partes do nosso planeta. Iríamos começar a enxergar a verdade em vez de estarmos ligados a inverdades, a falsos profetas que só fazem confundir a mente das pessoas. E isso é o que a gente mais vê no YouTube, em mensagens desesperadoras, né? E muitas pessoas ficam com muita perturbação em relação a isso. Mas o que nós podemos dizer de transição planetária? O que é que a gente entende sobre isso? Então, assim, a resposta a essa pergunta nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aonde Allan Kardec coloca uma sequência de etapas num processo de desenvolvimento dos mundos. Por isso, os convites para o estudo, estudar a obra, ler a obra, conhecer uma vez, duas vezes, três vezes, é infinitamente. Porque se a gente observar a quantidade de livros que Francisco Cândido Xavier psicografou, em uma encarnação não dá para a gente ler tudo. Eu vou dizer, eu já sei de tudo? Não sabemos de nada. Estamos na alfabetização do conhecimento da vida aqui na Terra, do destino da Terra, do nosso destino, para onde vamos, de onde viemos. Será que fazemos essas perguntas para nós? De onde eu vim e para onde eu vou? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Da mesma forma que evoluímos, da mesma forma que os seres evoluem, os mundos também teriam seus momentos evolutivos. Eles não param. Também progrediriam no sentido de que as populações que nela habitam também experimentariam um processo de transformação em termos de padrão evolutivo. O mundo evolui, os seres também evoluem. Aqueles que querem, nós que estamos aqui, estamos com desejo de transformações, estamos com desejo de mudanças, mas não é mudar o outro. Estamos aqui para adquirirmos conhecimento de como devemos lidar na vida e conosco. O que eu preciso mudar em mim? Não é mudar o outro, que nós não temos esse poder de mudar ninguém, mas é a nós. Quais as minhas dificuldades? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, se apresentam essas categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, já passou.
primeira encarnação da alma humana. Mas existem mundos primitivos ainda. Existem os mundos de provas e expiações. Se a gente observar que existem trilhões de galáxias, dentro dessas galáxias, bilhões de sóis. Cada sol, uma média de 5 planetas. Será que dá para a gente fazer um cálculo em relação a isso? Não. Nós não alcançamos essa magnitude de Deus e a gente pensar que só há vida no planeta Terra. Existem outros mundos, existem outras regiões, onde o Pai, com a sua misericórdia, conduz a todos, mesmo nessas regiões de mundos primitivos, que um dia a Terra foi mundo primitivo, mas ninguém fica desamparado na casa de meu Pai, assim dizia Jesus. E o segundo, mundo de expiações e provas, onde o mal domina, e a gente vê isso. Estamos vendo isso. O mal domina. Mas nós estamos nesse processo de transformação moral, onde vai se inverter, onde que vai dominar o bem, e nós iremos passar para os planetas de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar vão buscar novas forças, repouso das fadigas, das lutas, onde vai predominar o bem, o amor ao próximo, a caridade. A gente se lembra de Chico Xavier com o seu trabalho de amor para cada pessoa que se aproximava dele. Ele não estava preocupado consigo. Ele estava preocupado em ajudar, em esclarecer, em acalentar aquelas dores, aqueles sofrimentos que as pessoas que se aproximavam dele vinham em busca dessa paz interior. Mundos felizes é o nosso caminho também, mas estamos ainda em expiações, entrando no mundo de regeneração. Que possamos cada um de nós fazer a nossa parte para acelerar esse processo. Mas, enquanto estivermos presos nesse homem velho, envolvido somente nas questões materiais, na satisfação individual, no egoísmo, no orgulho e na vaidade, isso vai demorar. Se nós acendermos essa luzinha, esse processo se acelera. Por quê? Nós somos envolvidos em sintonia espiritual. Allan Kardec perguntou aos espíritos se nós teríamos companhia dos espíritos. E eles, espíritos, responderam: muito mais do que imaginais. Do contrário, sois conduzidos por eles. Ou seja, quem é que está conduzindo a minha tela mental? É a minha sintonia. São os meus hábitos, a minha conduta, a minha forma de pensar, de agir, de ser no mundo que faz essa vinculação. A partir do momento em que nós nos encontramos com esses sentimentos inferiores de ódio, desejo de vingança, essas guerras que existem por aí, porque existem as guerras internas, as guerras familiares, como é que nós iremos permitir que espíritos iluminados se aproximem da gente, se aproximem para nos ajudar, nos orientar, para que possamos ter conexão com eles e assim, através da intuição, a gente ter o direcionamento que precisamos para resolver as nossas questões, porque eles nos ajudam. E depois dos mundos felizes, nós temos os mundos celestiais e divinos, onde são a morada dos espíritos puros. Mas esse é o nosso destino. Vai demorar? Vai, mas depende de cada um de nós com o que estamos fazendo com o nosso futuro. Estamos vivendo tempos difíceis ou tempo de transformações? Essa história de transformação, Manuel Filomeno de Miranda, autor dessa obra que eu apresentei a vocês aqui,
fala que vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser a essa transformação, como eu falei anteriormente, dos hábitos, dos costumes, da forma de pensar. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor, mensagem trazida por Lázaro em 1862. Ele diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem possui instintos, os mundos primitivos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações, mundos de expiações e provas. E aí a gente vê sensações, a gente vê o quanto que hoje se vai em busca das sensações dos prazeres, e aí vai. É um sinal de que nós estamos realmente nessa categoria de mundo de provas e expiações. Quando instruído e purificado, tem sentimentos. Olha que a gente ainda está nessa caminhada de desenvolver os sentimentos, que são os mundos regenerados. A prática do amor, do bem, de fazer o bem ao próximo. A lei de amor, a lei de justiça e de caridade. E o ponto mais delicado e sensível do sentimento é o amor. Mundos felizes e celestes. Então, veja, nós estamos numa caminhada, que a gente não desestimule, que venhamos fazer a nossa parte. Conseguiremos. Porque não estaremos sozinhos nessa caminhada. Quando a gente deseja o bem, ninguém vai impedir. Ninguém impede. Quando você deseja realmente fazer o bem. Em Gênesis, capítulo 18, também encontramos essa fala que diz assim: dizem-nos de todas as partes que são chegados tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, assim, quando ele fala de grandes acontecimentos, não são esses acontecimentos catastróficos que já aconteceram, mas agora é diferente, são outros tipos de grandes acontecimentos. Obras póstumas. Allan Kardec, tradução de Guilom Ribeiro, na segunda parte. Isso foi em Paris, 25 de abril de 1866. Através de duas médios, trouxe o seguinte: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproxima-se os tempos. Agora dizemos, olha, naquela época, mesmo naquela época, 1876, eles diziam, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados, há mais de 100 anos atrás. Tudo segue a lei natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas, ou seja, tudo se cumprirá. Quer a gente queira ou não, tudo se cumprirá. Não vereis, olha só o que ele diz, não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não procure no céu sinais. Não vamos encontrar. Porquanto nenhum de nós veremos esses sinais. E os que vos anunciados estarão a enganar-vos. Quem está trazendo isso está nos enganando, os falsos profetas. Olhai em torno de vós.
entre os homens. Aí é que os descobrireis esses sinais. Isso aqui é muito importante para a gente analisar que os sinais que ele está se referindo aqui são os sinais da conduta humana. Os adoecimentos coletivos, as obsessões coletivas que nós temos observado, esses são os sinais. Os conflitos sociais, os conflitos ideológicos, os conflitos de toda a natureza relacionados ao moral. Esses são os sinais que nós já estamos percebendo. Essa transformação, ela é lenta, é como conta-gota mesmo. É um processo lento. Da mesma maneira, os mundos evoluem gradativamente. Ou seja, a gente vai se deslocando de uma determinada característica para outra, e assim sucessivamente, até nós chegarmos a mundos celestes, que é o nosso destino. Não há um processo de mudança instantâneo na humanidade. E chamamos esse processo como período de transição, que é esse que nós estamos passando. Porque é quando a gente está deixando uma determinada etapa para ingressar em outra. Muitos habitantes do nosso planeta foram exilados do planeta de Capela. Foram exilados de Capela. Capela, era parecido com a mesma situação que nós estamos vivenciando hoje aqui na Terra. Passou pelo processo de transformações, chegando à regeneração. Aqueles espíritos endurecidos, não querendo conhecer a verdade, mas de grande conhecimento, de grande sabedoria, foram trazidos inicialmente aqui para a Terra para nos ajudar na evolução. O intelecto, a ciência e por aí vai. Eles já voltaram, já cumpriram com o seu papel. E cumpriram muito bem. Conseguiram retornar para um planeta regenerado. É como eu disse, não há um processo de mudança instantâneo, não. Cada um fazendo a sua parte. Quando nós temos um propósito firme de mudar, eu tenho que querer mudar. Eu sei que a mudança vai ser importante para a minha vida, para o meu futuro. O futuro que a gente fala, as novas reencarnações. Porque nós iremos desencarnar e iremos retornar para aqui ou não. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui vai retornar para aqui. Porque nós estamos sedentos de Jesus. Nós estamos sedentos das verdades. Nós queremos acertar o passo. E a doutrina espírita traz, dentro do seu Pentateuco, o caminho seguro a seguir. Só precisamos nos despojar desse homem velho e fazer mudanças nos nossos hábitos. Queremos muito. Estamos desejosos dessa mudança para construir um mundo melhor. Podemos, todos nós podemos. Nós, sozinhos, não podemos mudar o mundo, mas a gente pode fazer mudanças no nosso ambiente familiar. Aquela luzinha que nós acendemos, podemos fazer a nossa parte, porque a doutrina espírita, ela diz que quando nós já adquirimos o conhecimento, nós seremos muito mais cobrados do que aquele que não tem o conhecimento ainda e que eu exijo uma conduta diferente. Não faz sentido. Se eu conheço, eu vou praticar a caridade, a tolerância, a compreensão, não julgar, não condenar, como fazia Chico nas suas caminhadas. Toda vez que a gente observa na sociedade pessoas interessadas em fazer a sua mudança,
em fazer a sua transformação, estaremos falando de pessoas que têm um perfil já de mundo de regeneração. A gente só precisa olhar para a gente. Será que eu tenho esse perfil de mundo de regeneração? Será que isso já está dentro de mim? Será que eu estou me esforçando para isso? O que se prepara, na realidade, não é o fim do mundo material. Não, a Terra não vai se acabar. Mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do fanatismo, que vira pó. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, a geração nova erguerá um novo edifício. Gênesis capítulo 18 vem falando sobre a nova geração. E nós já estamos percebendo essa nova geração chegando aqui. As crianças que estão nascendo, a inteligência. Tem criança que você fala, parece um velhinho falando com tanta sabedoria. Já vivenciamos isso. Que possamos olhar. Certa feita eu estava em um local onde estava fazendo uma refeição e tinha um grupo de jovens, uma faixa de 15 meninas, na faixa de 16 a 18 anos. E quando eu olhei para a mesa, observei o que é que elas estavam tomando. Somente água. Sem nenhuma bebida alcoólica. Passo evolutivo. São espíritos que estão chegando justamente para ajudar nesse processo com novos hábitos. O hábito da saúde. Para que na Terra, veja o que Filomeno diz, para que na Terra sejam felizes os homens, queremos ser felizes. Preciso se faz que somente apovoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Eu falei anteriormente sobre a sintonia, a ligação mental de espírito para espírito, e nós estamos ligados a quem? Quando nós estamos com vocabulário chulo, quando nós estamos com determinados filmes, WhatsApp, mensagem, coisas assim, degradantes, quem eu estou atraindo para junto de mim? É preciso a vigilância dos nossos pensamentos. As nossas palavras, elas têm força para o bem ou para o mal. No nosso lar, André Luiz traz uma passagem da importância da sintonia dentro de casa, do comportamento dentro de casa, das palavras que se emitem dentro de casa, que ficam impregnados nas paredes. Se você tem um lar atormentado de violência, as paredes ficam contaminadas e todos irão sofrer as consequências desses hábitos doentios ainda de homem velho que trazemos para dentro da nossa casa. É preciso que venhamos fazer essa higiene, até porque a água que está saindo das nossas torneiras, qual é a qualidade dessa água que eu vou cozinhar o meu alimento se eu venho com os comportamentos totalmente desequilibrados e as falas desequilibradas? Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que o habitam. Ou seja, aqueles que não se adequarem aos propósitos de Deus, desses planejamentos para a evolução do nosso planeta, já está havendo uma grande emigração. Emigração é
saída. Todos nós estamos tendo o tempo necessário para aproveitar esse momento, para a gente não ser exilados do planeta Terra. O sentido de exilado é sair e não voltar mais. E o que nós queremos? Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhes acarretariam novamente perturbações e confusões aqui no nosso planeta. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os seus conhecimentos adquiridos. Quem vai substituir essa turminha que está saindo, né, na Terra? Espíritos melhores que virão, são outros que virão, já foram. Veja, nós estamos aqui numa escola. Nós estamos em preparação para quando nós sairmos daqui e formos para o plano espiritual, naquele período de erraticidade, quando a gente está lá, está para voltar, tem essa preparação, nós iremos adquirir novos conhecimentos para retornarmos com uma outra bagagem, para ajudar nesse processo. Existem aqueles que são iluminados superiores que também estão vindo para ajudar nesse processo. Porque a lei de Deus é a lei de amor, de justiça e caridade, e a sua lei se cumprirá. Essa nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão em geral bem precoce, juntos ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, não só espíritas, espiritualistas. O espiritismo é espiritualista, mas nós somos espíritas, o que é sinal, indubitavelmente, de certo grau de adiantamento anterior. Não se comparar tão somente a espíritos superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas, porque o espiritismo é progressista e apto a secundar o movimento regenerador. O espiritismo, ele não é estático, ele está em evolução, em crescimento. Muita coisa a gente não tem condições de absorver ainda. Então, não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho, o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos aos apelos do bem. Esses mesmos, porém, não estarão voltados à perene inferioridade, porque vão existir nesse meio também aqueles que vão, mas se arrependeram das coisas erradas que fizeram aqui na Terra e pediram uma nova oportunidade para retornar e fazer diferente numa nova reencarnação. Em tempos de transição planetária, como podemos fazer brilhar nossa luz? O que devemos fazer para acender esse facho, para acender o fósforo, todos juntos, não colocando a candeia debaixo do alqueire, como diz no Evangelho? A candeia, a luz. O que é a luz? O Evangelho de Jesus. Por que esconder o Evangelho? Esse Evangelho precisa ser divulgado para que mais mentes venham despertar sobre a verdade do Espírito imortal que somos todos nós. O que fazer? E para responder a essa pergunta, buscamos inspiração na vida de um dos maiores exemplos da humanidade a serviço do bem, a serviço do Espiritismo, Francisco Cândido Xavier.
Francisco Cândido Xavier vivenciou a lei de amor, que substitui a personalidade, o personalismo, pela fusão dos seres, união dos seres. Ele pensa num todo. Ele não pensa egoisticamente somente sobre você. Ele quando estava aqui, constantemente preocupado com o seu próximo. E Allan Kardec traz uma nota dizendo: eis a proposta da doutrina espírita ao egoísmo. A maior chaga da humanidade. O egoísmo. O orgulho. E ele traz como proposição o amor universal. Pois com ele, a alma, elevando-se à sublimidade do sentimento, desenvolve o quê? O sentido de irmandade. Todos somos irmãos em Deus, em Cristo, de unidade cristã. E Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Onde muita gente confunde isso aqui, dizendo que Jesus é Deus. Não. Eu e o Pai somos um. Na proposta, nos ensinamentos, na lei de amor, Jesus copiando o que Deus traz para todos nós. Para nós brilharmos essa luz que cada um de nós temos, nem que seja pequenininha, todos nós carregamos essa luz dentro da gente. Precisamos fazer o quê? Primeiro, reforma íntima. O que estou fazendo comigo mesmo? Com os meus hábitos? Não quero mudar. Tudo bem, assuma as suas consequências. Trabalhar o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a intolerância e assim vai. Essa reforma interior é individual. Não é querer mudar o outro, é mudar a nós mesmos. Disciplina mental. Será que nós temos disciplina mental? Manuel Filomeno de Miranda, ele traz, que é o autor desse livro, ele traz muitos sofrimentos atuais estão ligados ao desequilíbrio psíquico coletivo. E ele diz que esse desequilíbrio é um estado em que grupos humanos, sociedades ou mesmo a humanidade como um todo entram em sintonia com padrões mentais inferiores, gerando aumento de conflitos, desarmonias emocionais, comportamentos impulsivos e destrutivos, maior vulnerabilidade à influência espiritual inferior. Desequilíbrio psíquico coletivo. Acho que nós já temos observado esses desequilíbrios coletivos. A gente vê muito isso no carnaval. Ele também tem uma obra maravilhosa sobre isso aqui, referindo-se ao carnaval. E qual é a dimensão espiritual do fenômeno do desequilíbrio coletivo? E ele descreve o seguinte: a maior atuação de espíritos em sofrimento ou obsessores. Ocorre intensificação de processos obsessivos em massa. Ambientes físicos, nas cidades, nos lares, nas instituições, tornam-se energeticamente densos. Isso aparece, por exemplo, nessa obra de transição, onde ele relaciona esse desequilíbrio ao momento atual da humanidade. Fronteiras da Loucura. Também é um livro muito bom que vai trazer essa questão do carnaval, o que acontece no período de carnaval, os cuidados que devemos ter. Mas a gente não pode esquecer, ninguém fica desamparado com a misericórdia de Deus. Então, o que devemos fazer? Quais as estratégias que deveremos atuar para esse enfrentamento? Vigilância dos pensamentos.
Tudo começa com o pensamento. A gente precisa acordar pela manhã e perguntar: por que eu já acordei de mau humor? Não quero nem falar com ninguém. É para a pessoa parar e pensar: o que aconteceu comigo enquanto eu dormia? Para onde eu fui, com quem me encontrei? E aí a gente volta um pouquinho e pergunta: como é que está a tua higiene do sono? Leu o Evangelho antes de dormir? Fez a oração? Pratica o Evangelho no lar semanalmente? Receita gratuita que muitos não conseguimos fazer. Cultivo de valores éticos e espirituais. Oração e disciplina mental. A disciplina mental está relacionada com esses pensamentos, sentimentos, comportamentos que nós temos. Tudo é o que eu estou fazendo comigo hoje, qual a consequência disso amanhã, para comigo ou para aqueles que me cercam. Autoconhecimento, é esse autoconhecimento, quem eu sou, o que eu preciso melhorar em mim. O que é que me prejudica na minha forma de ser, de agir, de pensar. Leitura edificante. Vamos ler coisas edificantes, vamos assistir coisas edificantes que elevem. Tudo na sintonia. A partir do momento que eu estou na minha sala assistindo um filme, quem é que está assistindo junto comigo aquela qualidade daquele filme? A partir do momento que eu estou no WhatsApp e as pessoas estão mandando coisas imorais no meu WhatsApp e eu fico assistindo e indo, quem está se vinculando a mim? Depois eu estou com uma dor de cabeça, um mal-estar, irritado e não sabe por quê. Então hoje a gente já tem esse conhecimento de ficar alerta nesse sentido. O Evangelho no lar. Não esqueçamos do Evangelho no lar. É tão importante a gente fazer o Evangelho no lar. Caridade ativa nos ajuda a brilhar a nossa luz. Chico dizia, a caridade é um exercício espiritual. Não é apenas dar algo material. É também escutar, compreender, perdoar, acolher. Se você vai dar algo de material a alguém, a gente recebe muitas doações aqui de roupas, de muita coisa. Aquilo que eu estou doando está limpo, está organizado, está embalado para quem eu vou oferecer aquilo. E isso que eu estou oferecendo, eu queria para mim? Isso é caridade. Respeito ao próximo, ao que ele está recebendo como doação. Por isso que nós, quando recebemos, fazemos triagem, para quem está recebendo não se sinta ofendido. Perdoar, acolher. Então, se eu estou dando a alguém algo, olha no olho da pessoa, sorri, pergunta o nome, se possível. Ele vai se sentir, porque já é tão humilhado na rua, as pessoas que estão pedindo, necessitadas, eu vou dar, ele vai vender. Não importa, você deu porque quis dar. Ele vai fazer aquilo que você deu, o que ele quiser. Mas eu estou dando de coração e não querendo que ele faça o que eu queira. Isso não é caridade. Caridade é você dar sem segundas intenções. É o amor pelo amor. Assim como fazia Chico. As histórias de Chico são belíssimas. A esperança ativa. Em tempos de crise, isso é outro item. Esperança ativa. Em tempos de crise, o espírita não deve se contaminar pelo pessimismo. Né? A transição não significa destruição, mas renovação. Que possamos sair daqui renovados, com esperança, querendo fazer as mudanças necessárias, porque não estamos desamparados. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, a humanidade atravessa dores de crescimento espiritual. Que eu possa olhar para a minha dor e perguntar para ela: o que você quer de mim? Eu sei que tem uma causa e uma razão para eu estar passando por isso, em vez da gente se revoltar. O quinto ponto é ser ponto de luz.
Cada pessoa pode ser luz na família, no trabalho, na sociedade. Não precisamos transformar o mundo inteiro, não. Não precisa. Basta iluminar o espaço onde nós nos situamos. E eu vou trazer aqui umas histórias marcantes de Chico Xavier. Ele vivenciou tudo isso. O perdão ao agressor. Certa vez, um homem profundamente revoltado começou a ofender Chico publicamente, com palavras duras e humilhantes. Chico ouviu em silêncio. Olha a importância do silêncio. Isso serve para a cara da gente também. Um está reclamando, silencia. Bota água na boca e não engole. Né? Ao final, disse apenas ao homem: meu irmão, eu não tenho nada para lhe oferecer além da oração. Anos depois, esse mesmo homem voltou arrependido, pedindo perdão a Chico. Chico o acolheu com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Em tempo de transição, onde há tanta agressividade e intolerância, Chico nos ensina que a luz se manifesta no silêncio, no perdão e na não reação. Não reagir. A gente vai agir, mas não reagir. É diferente. A mãe que perdeu o filho. Uma mãe devastada pela morte do filho procurou Chico em completo desespero. Após a reunião mediúnica, recebeu uma carta psicografada. Na mensagem, o filho dizia que estava vivo, que estava sendo cuidado, que pedia à mãe que continuasse vivendo. A mãe chorava, mas agora de alívio. Chico discretamente se afastou. Ele nunca tomava para si o protagonismo. Ele não queria ser estrela. Ele não queria ser aquela pessoa que trouxe a carta psicografada. Era a simplicidade e a humildade. Chico não apenas falava sobre vida após a morte. Ele consolava a dor humana real. Ele não ignorava a dor, como a gente vê muitas pessoas ignorando o sofrimento alheio. Nós estamos nesse aprendizado para ajudar a quem precisa. O dinheiro que nunca faltou. Apesar de psicografar centenas e centenas de livros, Chico nunca aceitou dinheiro. Todos os direitos autorais foram destinados à caridade. Ele viveu com extrema simplicidade até o fim da sua vida. Em um momento marcado pelo materialismo, Chico foi a prova viva de que é possível viver para o espírito sem se prender à matéria. Veja, o nosso corpo é matéria. Temos o nosso espírito. Os dois precisam de alimento. A gente alimenta mais o quê? A matéria e esquece do espírito. A gente desencarna, como é que meu espírito vai estar no plano espiritual? Aí vem os arrependimentos. Mas tudo bem, Deus é misericórdia e vai nos auxiliar. A fidelidade ao trabalho espiritual. Chico psicografava mesmo doente, cansado, com dores intensas. E era mesmo, a gente que assistiu o filme viu a obra dele, a gente via como ele trabalhava mesmo muito doente. E perguntaram a ele: por que o senhor não para? Ele respondeu: quando posso servir, isso me faz bem. Jesus nos serve até hoje e nós queremos somente ser servidos. Que bota a minha mesa, que varre a minha cama, que faça isso, que isso, isso. Como se a gente chegar no plano espiritual, vamos ter tudo isso. Vamos não. É melhor a gente aprender aqui. Para chegar lá, tá tudo certo, aprendi a lição e a gente volta, porque a gente não sabe o papel que nós vamos assumir na nova reencarnação, se homem ou mulher. A luz não depende das circunstâncias externas, mas da disposição interna de servir.
Para concluir, Chico Xavier, com toda a sua simplicidade, nos ensinou algo profundo. Ele não mudou o mundo com discursos grandiosos. Ele mudou o mundo amando uma pessoa de cada vez. Hoje, o planeta não precisa apenas de grandes líderes. Precisa de pessoas que perdoem mais, julguem menos, sirvam mais, amem mais. Porque cada gesto de amor é uma luz acesa na escuridão da humanidade. E quando muitas luzes se acendem, a noite deixa de existir. E então, compreenderemos que não estamos vivendo um fim. Estamos vivendo o amanhecer. O amanhecer de uma nova era. O amanhecer da regeneração. E a pergunta final que fica é: que tipo de luz eu tenho sido para o mundo? Não precisamos mudar o mundo inteiro. Basta iluminar ao nosso redor. Que possamos refletir. Que possamos sair daqui como um palitinho aceso. Em qualquer lugar em que estejamos. Não queiramos fazer grandes transformações. Mas que possamos ser aquele facho de luz que leva a esperança, que leva o amor, que leva o perdão, que leva a caridade, que leva a justiça, que leva a paz começando dentro de nós. E isso precisamos fazer primeiramente conosco para que possamos ajudar o nosso irmão. Que possamos ter transmitido essa mensagem de transição planetária, de como nós devemos acender essa luz, a exemplo de Chico Xavier. O amor, a caridade é o amor em movimento, assim como dizia Joana de Ângeles. E Chico Xavier, ele fazia isso na sua plenitude, porque ele era o homem amor. Muita paz para todos.